Era uma vez um console quadradinho, ele é compacto, cheio de clássicos, muito bonitinho e é o meu console preferido. Então hoje vamos contar a história dele. GameCube, dá uma olhada só, olha só. Hoje é a história desses aqui, tá? Então bora! Salve Player 1, salve Player 2, Dude na área. E como você viu na intro, hoje a gente vai falar desse cara aqui, ó, Nintendo GameCube, o meu videogame preferido. Eu tenho várias cores desse cara aqui em casa, tá? Então a gente vai contar um pouco da história dele. Eu espero que vocês consigam entender esse amor que eu tenho por esse cara aqui, tá bom? Então vamos lá. O Nintendo GameCube foi lançado no ano de 2001. Ele é da 6ª geração dos consoles. Ele veio com um hardware bem diferenciado, bem potente, diferenciado da época. Ele veio com mini DVDs de 8 centímetros, gente. É bem pequenininho. Eu até posso mostrar para vocês um aqui, só para vocês verem como que era os DVDs do Nintendo GameCube. Vou pegar um aqui, já falando desse clássico aqui que muita gente gosta. Contei a história dele no canal, um resuminho, tá? Mas dá uma olhada no tamanho desses DVDs do Nintendo GameCube, ó. Olha que legal, bem pequenininho, né? Bem interessante. Então ele veio com esse intuito para tentar evitar a pirataria, mas a gente sabe que em alguns lugares do mundo, como o Brasil, eles conseguem piratear qualquer coisa. Nos dias de hoje tem muitas pessoas que utilizam o GameCube já destravado com flashcards através de métodos como o Picoboot, que algumas pessoas já utilizam há alguns anos. Então, na época era bem difícil encontrar as mídias físicas do Nintendo GameCube e eram jogos clássicos que tinham na época, né? Então não eram jogos tão acessíveis na época para a galera que estava acostumada, como no Brasil, a ter a pirataria. Não era um videogame que tinha muita pirataria na época. Isso eu me lembro bem, porque foi o meu primeiro videogame com o meu primeiro salário que eu comprei na época. Então a gente já tinha naquela época esse conhecimento da pirataria, de saber que conseguia comprar jogos de PS2, que saiu na mesma época. Então aí tornou o GameCube um pouco menos acessível para muita gente. Tem gente da minha época que nem conhecia o GameCube, foi conhecer jogando na minha casa, alguns amigos. Então acho que é uma das coisas bem interessantes que a gente está falando aqui sobre o GameCube, porque marcou uma era, marcou uma geração, marcou a minha geração. Bom, ele era o Cube, né, porque ele tem um formato assim quadradinho de um cubo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ele tem algumas entradas, ele tem um leitor óptico aqui dele aqui e tal. Ele é para 4 controles, tem entrada para memory card. É um videogame bem legal, bem interessante. Pra época, então, cara, isso aqui era um sonho de muito moleque, muita molecada tinha o sonho de ter um carinha desse aqui. E hoje eu tenho alguns desse cara aqui na minha coleção. Ele trazia muita inovação também. Ele trazia muita inovação para a época, como por exemplo, os controles do GameCube eram considerados os controles mais ergonômicos dessa geração. E até hoje, para muita gente, ele é um controle bem bacana para poder jogar, porque ele é bem confortável, tem um tamanho interessante e tem uns botões diferenciados, ó, como por exemplo aqui, ó, o botão A, ele é redondinho, aqui o B ele é bem menorzinho, aqui já tinha o analógico amarelo, o direcional aqui, outro analógico, olha os botões em cima como eram. Ele não é que nem o do PlayStation, por exemplo, que tinham 2 botões em cima de cada lado, o GameCube tinha um de um lado e 2 desse outro lado aqui. E ele tem um encaixe perfeito para os dedos, como você consegue ver aqui, ó. Ele tem um encaixe bem interessante, tá? Joguei muito esse aqui, por exemplo, o Resident Evil 0. Quando você ia jogar, eu tenho até ele aqui para mostrar para vocês. Quando você ia jogar o Resident Evil 0, aqui que legal, você conseguiria controlar um personagem por um analógico e o outro personagem pelo outro analógico aqui, tá? Então acho que uma das inovações que eu percebi jogando na época, né? Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente vai comentar aqui, mas só de ter comentado essa parte do Resident Evil 0 pra mim na época foi bem inovador. Quando tocava essa musiquinha aqui, ó, cara, dava uma emoção no coração que você nem sabe como. O padrão de cores lançado para o Nintendo GameCube eram o preto, o roxo e o prata. Claro que houve outras regiões que utilizaram outras cores, como por exemplo lá no Japão. Claro que houveram outras cores também, né, como edições especiais que justamente vinham com alguns templates também, uns faceplates, que são essas joias aqui, né, essas jewels que se falam aqui,
do GameCube, tá vendo aqui em cima? Tem aqui uma joinha bem interessante no meio aqui, e para algumas versões você conseguia trocar elas, tá? Eu tenho algumas aqui para mostrar para vocês, algumas versões de faceplates que vocês conseguem trocar em cima da joia para poder ficar customizado, e isso vinha nas versões. Ó, como por exemplo a do Resident Evil 4, que foi uma versão colecionável que saiu, por exemplo aqui a do Metroid Prime também saiu, né? Saiu aqui algumas outras aqui, por exemplo, eu posso mostrar, né? Então tem bastante joias aqui que vocês poderiam encontrar na internet, mas é muito mais difícil porque foram edições limitadas que saíram na época, né? Então aí a gente pode colocar, por exemplo, Tales of Symphonia, que saiu também uma versão bem bonita, que é uma versão que é um verde bem clarinho assim, com a faceplate específica do Tales, né? Saiu a versão também do Tigers, que era um time de futebol americano ou beisebol, não lembro muito bem, que é um GameCube que é bem branquinho. Esse eu não tenho, que ele tem algumas listras e com uma faceplate da equipe ali em cima do videogame. Tem outras também que eu gosto bastante, eu nunca tive a oportunidade de comprar, porque não encontrei aqui no Brasil, é bem difícil e raro. Algumas pessoas colecionam esse tipo de console, porque ele tem muitas variações. Bem interessante, né? Essa do Tigers que eu comentei, ela é assim, é muito bonitinha, você coloca em cima do console, ele fica customizado. Saiu também, por exemplo, a da Heineken, a do Tales of Symphonia que eu falei também, saiu versões do Naruto também, saiu muitas versões, tá, gente? Aqui é só algumas que eu mostro pra vocês, mas saíram bastante, inclusive ele vinha com seus bounties na sua caixa, alguns itens diferenciados também dentro da caixa. Esse do Tigers eu vi inclusive há 2 meses atrás na Games Collection Show lá do Wilmers, que rola no Jabaquara todo mês. Como eu estava trabalhando, eu não consegui pegar esse GameCube, mas se aparecer novamente, pode ter certeza que eu vou pensar bem em adquirir essa versão, porque ela é muito, muito rara. Outra versão que é bastante rara é a Pérola, tá? Que ela é branca, com uma cor assim brilhante, igual de pérola. Esse também é bem difícil de achar aqui no Brasil, esse console. Tem também uma versão para o Nintendo GameCube. Olha só, que vem com esse bundle aqui maravilhoso, tá? Bem bacana esse aqui. É uma edição também muito legal. Ela também vem com faceplate, tá? Que é esse aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Que é esse aqui, ó. É uma versão também bem difícil de achar aqui no Brasil. É muito difícil você ver uma versão dessa dando sopa. Essa versão, ele também acompanha essa versão do jogo do Metroid, tá? Ele faz parte também. E é um jogo que tá começando a ficar raro, tá? No Brasil a gente acha bastante ainda, no Mercado Livre, em feiras de retro games, vocês conseguem encontrar bastante esse. Esse aqui eu consegui pela internet, comprei lá no Mercado Livre, mas tá bem difícil de encontrar esse aqui também. Esses dias eu vi um na Santa Efigênia, tá? Então acho que é bem legal vocês também deram uma passada lá na Santa Efigênia, tem algumas lojas lá que você pode encontrar. É legal comentar também a respeito dos controles, né? Ele lançou também um controle sem fio na época, foi muito inovador. Houve alguns comerciais bem engraçados na época, eu vou colocar um pedacinho de um para vocês verem aí. Luigi's Mansion. Only for Nintendo GameCube. Rated E for everyone. Só retornando para o ano de lançamento que foi 2001, o GameCube ele passou por diversos desafios na época, e eu vou listar 5 desses desafios para vocês entenderem como foi difícil para a Nintendo lançar esse videogame na época. Transição para mídia ótica. Esse foi um desafio bastante interessante na época. Então a Nintendo ela queria uma mídia que fosse realmente compacta, né? E que coubesse bastante coisa dentro dela. Então, diferente do DVD, que cabia muito mais dados, eles optaram por esse mini DV também com relação à pirataria monstruosa que acontecia na época. Isso blindou um pouco o GameCube naquela época do lançamento. Como o mini DVD tinha uma capacidade menor de dados, a Nintendo tinha que pensar numa solução mais rápida para poder compactar essas informações para que coubessem os jogos dentro desse mini DVD.
concorrência agressiva. A entrada do GameCube no mercado em 2001, cara, foi uma loucura. Porque todo mundo acompanhava como estava o PlayStation 2 na época. O PlayStation 2 estava bombando de pirataria, todo mundo tinha. Era R$5 o jogo, então, cara, estava bombando a concorrência naquela época. E para completar, quem que entra na jogada? Tirando o Play 2, quem entrou na jogada aí? A Microsoft com o Xbox. A Microsoft, a gigante, a monstra Microsoft chegou com o Xbox também na mesma época, que dificultou um pouco ainda, um pouco não, bastante, em relação à competição de jogos naquela época para a sexta geração. Então o GameCube enfrentou esse desafio na pele. Devido à potência de gráficos que a Nintendo precisava para esse console, ela chegou a fazer parcerias aí, cara, com a IBM e com a ATI. Então imagina a complexidade que a Nintendo colocou dentro desse console. Então foi um desafio muito grande para a Nintendo para poder colocar os gráficos que ela esperava do GameCube. Então na época que saiu o GameCube, comparado com o PlayStation 2, quando você joga jogos que tenham o mesmo título em uma plataforma e na outra, alguns jogos você consegue ver a diferença na qualidade do vídeo entre essas plataformas. Então foi um ganho muito grande da Nintendo, mas também com consequência dessa inversão e essa parceria com esses grandes players aí, houve também atrasos também para a questão do lançamento do videogame, que impactou também negativamente para a Nintendo. Fazendo um resumão para vocês aqui dos DOLs do GameCube, eu vou dar os principais, que é o DOL 001 e o DOL 101. Então, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre os dois, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui o DOL 101, dá uma olhada, tá? Aqui na tela, deixa eu ver se dá para você ver certinho, tá? Esse modelo, ele vem sem suporte a vídeo digital, que torna ele menos atraente para quem busca realmente uma melhor qualidade para o GameCube. Muitas pessoas já procuram diretamente essas entradas, tá? Outro DOL que eu vou comentar com vocês é o DOL 001. Vou pegar ele aqui, dá uma olhada aqui a entrada que ele tem. Ele já oferece suporte vídeo digital composto, que ele proporciona diretamente uma melhor qualidade na imagem via cabo componente, tá? Então a galera que coleciona busca muito mais esse por causa da qualidade da imagem. Claro que há outras características em hardware que também pode diferenciar algumas DOLs, como por exemplo tem a DOL 015 e outras DOLs aí que eu também posso comentar e colocar alguns detalhes aí na tela para vocês, tá bom? Embora o GameCube não tenha vendido tantas unidades quanto outros concorrentes, como por exemplo o PS2 e o Xbox da Microsoft, o legado do GameCube até hoje está aí, com muitos clássicos, muitos jogos, muita galera falando sobre o assunto, como eu, por exemplo, estou comentando aqui do GameCube, de um videogame que saiu em 2001. Então dá para sentir que o legado dele ainda continua. Lembrando, né, mais uma vez, o design do controle do GameCube até hoje é lembrado, tanto que a Nintendo, mesmo na geração seguinte, que era a geração do Wii, ainda manteve ali o suporte ali para a galera, porque eles colocaram diretamente no Nintendo Wii as entradas do controle do GameCube. Então ele tinha essa retrocompatibilidade, já lia os CDs de GameCube, porque eles continuaram com o suporte para esse console, porque é um console que muita gente gostou, não somente no design, como também de hardware. Lembrando que até mesmo no Switch ele é lembrado, cara. É incrível como os jogos da série Smash Bros. Remetem muito a esse lado do GameCube também. E só para concluir, o GameCube, mesmo passando por todas as dificuldades que ele passou na geração que foi lançada, ele é um videogame incrível, cara. Ele ainda é amado pela galera, ele tem uma biblioteca de clássicos que até hoje a galera joga em outros consoles, como por exemplo o Switch. Ainda tem gente que joga. Você vê o remake que saiu agora do Metroid Prime, vai sair o Metroid Prime Exodus também pro Switch, já foi anunciado, vai sair outros jogos também. Então a galera ainda lembra muito com os clássicos do Nintendo GameCube até hoje. O interessante é que ele marca muito bem essa parada da Nintendo, que ele representa um momento de transição, né? Que a Nintendo passou, onde ela buscava manter a sua identidade, mas sem perder as mudanças que a indústria dos jogos trazia naquele momento. Bom, espero que vocês tenham gostado desse resumão que a gente fez aqui
do Nintendo GameCube. Não esquece do like, compartilha com os amigos, comenta se você tem um GameCube e se você tem um GameCube, qual cor que é o seu GameCube, qual que você tem? O prata, o laranja, o preto, o roxo, já falei, o roxo, o branco, já falei também. Então, cara, tem muitas cores que o GameCube tem, então comenta, compartilha com a galera e fala qual GameCube que você tem, qual você teve a vontade de ter, qual jogo é o seu preferido do GameCube, porque a gente vai trazer nos próximos vídeos também os 10 melhores jogos de GameCube, na minha opinião, tá bom? Então muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!